Deuteronômio 1, 2. Lê pra mim, Grazi. 1, capítulo 1, versículo 2. Do Monte Sinai até a cidade de Cades da Anéia, são 11 dias de viagem. Pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Então, para provar isso, era 11 dias. E eles demoraram 40 anos. Quem é bom de matemática? Quanto tempo a mais eles demoraram dos 11 dias? Isso não vê, né? Tem muito. 29 anos. E o que faz a gente andar em círculo? O que faz a gente ministerialmente não crescer? Está 10 anos na igreja, tem o dom de dançar, não sei o que, não faz aquilo e o quê? Murmuração? Tá, mas eu vou mais a fundo. Eles culpavam Moisés por tudo. Moisés! Você não falou que Deus ia criar a gente do deserto? Moisés! Né? É sempre o líder e o mordomo que tem a culpa de tudo. Eu estou assim, meu livro, estou assim porque Deus não me errou. E muitas vezes a gente culpa até Deus dos nossos erros. Eles erraram o caminho. E não foi Moisés. Moisés era o líder, eles erraram? Como assim, Senhor? Não estou entendendo. Eles obedeciam Moisés. Moisés falava, vai para a direita, adivinha para onde está a belezura de turma, ia para o outro lado. O que aconteceu com os murmuradores? Morreram no deserto. Os outros não murmuraram. Continuaram, não os outros, né? Os murmuradores morreram, o resto conseguiu chegar. Mas, por que os que conseguiram chegar demoraram 40 anos? Porque eles também culpavam Moisés. Porque se a gente tivesse ficado lá no Egito, porque lá tinha carne. Estou com fome, vai ter que comer maná, esse pão que Deus manda descer, porque aqui sobrenatural, eu não quero sobrenatural. Eu quero aquela carne gostosa, com sombra, com não sei o que, com cebola. Eu quero alimentar a minha carne. Eu não quero o que Deus tem para mim. Eu quero fazer do meu jeito. Eu gosto de bico acebolado. E aqui tem codorniz. Eu não quero. Eu quero dançar sim, mas o ministério é assado. Né? Ah, eu não estou fazendo jejum. Porque blá, blá, blá. Inventam 500 desculpas. É assim que é para fazer parte do ministério. Não é assado. Já começa confrontando, já começa dando choque, já começa a aparecer o quanto que você tem que morrer para que ele possa viver. Amém? Quanto de você e quanto de mim. Ah, eu caí porque fulano me tentou. Até o pastor falou isso ontem no culto, né? Que Adão e Eva pecou, aí Deus chegou, Adão falou, culpa da mulher, a mulher, culpa, você fez, culpa de Deus, eu estava no céu e te mandou ficar lá. Né? Então, se acontece alguma coisa, vai falar, culpa da internet, estava aberto e pulou numa pelada. Né? Culpa da televisão que mandou ligar. Né? Então, se a gente não assume os nossos erros. Então, se superar é também poder assumir o seu erro. É tempo da gente assumir os nossos erros e parar de colocar a culpa nos outros. Ah, porque eu não gosto, Rina, porque a Simone, porque a Ana Paula, a Andréia me ligou, me mandou um e-mail, não gostei. Assume, você não gostou de estar errado, criatura. Ninguém gosta de ser corrigido, alguém gosta? Não. Por quê? A Bíblia mesmo diz, a palavra, quando ela vem corrigir, ela até é amarga, mas depois, quando chega lá embaixo, ela fica doce, como mel, se você se abrir para ser tratado por Deus. O que dói? Crescer dói. E essa é a superação do crente. Crescer espiritualmente dói. É um preço de renúncia. Renunciar ao carnaval, renunciar a um feriadão prolongado, renunciar ao bifão, gritando, né? Aquele cara lá do seu preço dando mole, e você fingindo, né? Que nem é crente lá. Que tem, né? Ficando um pouco. Meu ego, precisa ser alimentado um pouco. Vai, fala assim, maluco. Ok? Né? Fica lá dando ouvido pra serpente. Sim ou não? Mulher é pelo que ouve, homem é pelo que vê. Fica lá olhando os irmãos fazer aula, né? Fazendo um exame ginecológico, meus irmãos. Né? Tem que tomar cuidado.
está errado, a gente bota a culpa em alguém. Tem que ser um culpado. Raramente a gente assume a nossa culpa. Por isso que Davi era um homem do coração de Deus. O cara era safado, irmão. Mas ele assumia. Ele não botava a culpa em Saul, ele não botava a culpa na Batseba. O que a Batseba estava fazendo pelada lá? A culpa foi dela, né? Eu não fui falar o que ela estava pelada, não. Eu pequei, eu fiquei olhando, eu mandei matar o marido dela. Fui eu que mandei. Ele não falava que o marido dela era um tonto. Ele não botou a culpa em outra pessoa. Ele assumiu. Então assuma os seus erros. Para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa assumir o nosso pecado. É tão difícil a gente passar anos na igreja e a gente saber que a gente tem aquele defeitinho de caráter ainda. É tão difícil a gente assumir que ainda existe. A gente acha que já está curado, já está liberto, já está funcionado. A gente passa uma borracha nas nossas coisas. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem mania de ver um cisco no olho do irmão, mas vê uma trave no nosso. Por quê? A dificuldade de assumir a culpa. A dificuldade de ser humilde. Né? Então, transferir a culpa é mais fácil. A palavra culpa é pesada, não é? É sua culpa. Às vezes, você era pequeno, sua mãe e seu pai te botavam a culpa de tudo. Corinthians perdia, a baiana de pau! Eu perdi! Quando o Corinthians perde, a culpa é minha! Já viu a baiana de pau? Não é? É mais fácil bater numa criança porque o Corinthians perdeu, porque a criança não vai se defender, né? É mais fácil espancar a mulher porque o chefe brigou com ele do que ele falar pro chefe, né? Vai perder o emprego, então ele ficou coitado de estar em casa. É mais fácil você botar a culpa do seu líder do que você olhar pra você e falar, não, sem vergonha do ministério. Vou no mercado, vou numa administração, vou quando eu quero, manipulo, dá umas horas. É mais fácil. Não é? Sim ou não? Culpa tem peso. Essa palavra tem peso. Culpa. A gente não quer se sentir culpado. Quem assistiu a Sara Shiva lá na Gabriela? Ela perguntou. Culpa. É o medo. Ninguém tem medo do pecado, mas medo da culpa. Então, no mundo, as pessoas pecam deliberadamente e não sentem culpa. Sim ou não? Porque elas não querem sentir culpa. Porque é uma coisa muito pesada. Ai, que Deus carrasca e fala, não é? Aí eu faço alguma coisa, tem que ficar me sentindo remorso, me sentindo mal, porque eu fiz, porque eu bebi. Por quê? Porque ninguém quer admitir que está errado. Tem o certo e o errado. Se tem o certo, existe o errado. Não adianta falar que está tudo certo. Olha só, né? Tudo claro, não tem escuro. Tem todos os dois lados. Amém? Só que Jesus levou as nossas culpas. Jesus levou o cativo o cativeiro. Então Jesus levou o medo. O medo só está aqui se eu dou lugar para ele. O pecado só está aqui se eu quero ele. Porque Jesus já levou sobre si. O pecado estava sobre minhas enfermidades. Se eu tenho mania de doença, não é culpa de Jesus, é minha. Ah, é culpa do meu pai, é culpa do fulano que me abusou. Não é. Por mais que você passou 1000 coisas na sua vida, existiu um abusador, existiu, perdoa, acabou. Mas a gente não tem que achar quem é o culpado. Jesus é o juiz. Deus é o justo juiz. A gente não tem que achar quem é a culpa. A única culpa que a gente tem que achar é nossa. Que a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Não diz, examine o homem ao vizinho. Diz? Não, né? Então examine a você mesmo. Deixa que do vizinho Deus cuida, porque a vingança vem do Senhor, não sua. Então, eu tenho que admitir a minha culpa, eu não posso transferi-la. Já viu aquele convite intransferível? Então fica transferindo sua culpa. Né? Vou transferir para a conta da Andréia minha culpa, porque eu não quero. A culpa nos mantém prisioneiros nos nossos problemas. E o perdão faz o quê? Nos livra, liberta. Se eu não perdoo, como é que eu vou ser perdoado por Deus? Se eu não perdoo e liberto alguém, como é que Deus vai me libertar? Então eu tenho que me superar. Porque perdoar não é sentimento, é decisão. Perdoar não é fácil, humanamente. Porque a gente quer vingança, a gente não acha que é justo perdoar. Não perdoar. Olha o tamanho da mancada.
essa mancada não tem perdão. Acho que você faz com Deus tem, né? Mas o que Deus faz com você não tem. Não existe isso. Abram aí, por favor, Levítico 6. Volta um pouquinho. Estou entendendo? Quer fazer a sua colocação? Assim, uma vez meu pai ressaltou um versículo que ele leu, em que Davi falava: não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe. Isso sempre está na minha mente, assim, tá? A gente deve oferecer algo que realmente custe, às vezes fisicamente, financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos. Mas é esse sacrifício com amor, né? Levítico 6, do 12 ao 13. Começa do Fernando e vai até o Daniel. Não, seu Franco. Sabe contar muito pessoas. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, lembra que eu falei que superação é fogo? Superação e o fogo. No Antigo Testamento, a culpa, ela era, né, o pecado era queimado como ato profético pela culpa de alguém. Era um sacrifício de um animal que tirava a culpa da pessoa, tirava o pecado. Esse versículo que a gente leu fala sobre o fogo. O fogo nunca se apagará. O fogo deve ficar aceso no altar. Todas as manhãs do sacerdote. Você se visualiza assim? Você, seu nome, sei lá. Todas as manhãs, você, como sacerdote, vai fazer aquele fogo ficar sempre aceso. Por que o fogo não pode apagar? Simples. Porque quando ainda existe fogo, existe serviço. Todas as manhãs, todos os dias, o sacerdote vai servir a Deus. Na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho. Ele vai manter o fogo aceso. Todo dia ele vai servir. Não dentro da igreja. Ele vai servir, vai colocar fogo. Enquanto houver serviço, há fogo. Enquanto houver fogo, o pecado perde a força, o pecado é consumido. Enquanto você tem aquele desejo de dar algo que te custe, aquele desejo, poxa, você está feito a mostra que você tem aqui no ministério, quando você tiver o foco, eu vou cumprir o meu chamado, o fogo dentro de você, o pecado não tem força. O pecado do comodismo, o pecado da mornidão com Deus, o pecado da frieza espiritual. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E não é o ministério que vai te deixar em pé, te informar. Mas é o contrário, você está em pé por isso você quer estar no ministério. Por isso você quer dar mais, você quer ser útil, você quer dar o que você tem para aqueles que não conhecem. Você quer dividir o que você tem. Não quer reter só para você. Né? Então, o pecado, a Bíblia diz que tem oferta queimada, né? A oferta de holocausto, ela era queimada até o final. Colocava um animal, imagina a cena que bonito. Pegando fogo até o final, fazia a cinza. Aí o sacerdote ia lá e recolhia a cinza. Então, o que Deus quer dizer espiritualmente? Qual o ato profético dos nossos tempos? Nossa, Deus não ama os animais, vamos chamar o Greenpeace. Não. Deus está querendo nos mostrar que o pecado tem que queimar até o final, tem que ir até a raiz. Porque enquanto tiver uma pontinha, um ossinho, alguma coisa, tiver um lugar, uma brechinha, uma portinha aberta de sensualidade, uma portinha aberta de pornografia, uma portinha aberta, ele vai destruir. Você tem que consumir o pecado até o final. Tem que tirar, não dá para negociar com o pecado. Depois do carnaval eu peço perdão e volto. Né? Quantas pessoas terminam com o namorado no carnaval, volta depois? Sim ou não? Pra poder curtir, ou nem termina, faz
durante, coitado lá, falam, quantas pessoas não conseguem ser fiéis dentro da igreja, não é fora? Por quê? Porque se converteram e o pecado não foi queimado até o final. Não foi a luz. Quando tem fogo, há luz. E onde há luz, não há treva. Onde tem fogo, está tudo aparecendo, ele está quente. O ambiente está aquecido. Então nós, como sacerdotes levíticos, precisamos todos os dias colocar fogo. Primeiro em nós. Primeiro o nosso chamado, para depois a gente transformar a nação. Se eu não tenho força para fazer na minha vida, como é que eu vou fazer na vida do outro? Como é que eu vou querer pregar, evangelizar, ministrar, orar por alguém? Eu preciso colocar lenha em mim para ter fogo. E para colocar lenha, eu tenho que ler a palavra. Eu preciso da palavra, preciso jejuar, senão a minha carne vai ter um fogo. Né? Um fogo estranho. Tem mãe no carnaval louquinho para ver as coisas da TV, louquinho, né? Desce ali, sei aonde, oh meu Deus, tá bom? Ah, vou ali, aniversário do meu amigo. E tem que tomar cuidado, queima o pecado, não, tem que ser radical, não dá para ficar negociando mais. A gente está no fim dos tempos, a gente já está no nível, não dá mais, ou é, não é, se não quer, volta para trás. A sua vista mesmo, vai queimar no inferno, então vai queimar outro fogo. A gente tem que saber que ou é céu ou inferno, não tem purgatório. Amém? Não tem segunda chance. Ai, cara, então tem que ter uma chance para acertar. A gente não sabe quando ele vai morrer. Morreu meio juízo. Você sabe quando vai morrer? Ele diz que deixa para se arrepender nos 46. Vai dar tempo? Quem sabe como ele vai morrer? Então é hoje que eu tenho que me confessar e andar com Deus. Amém? Depois, tá? Enquanto você se alimenta da palavra, você se alimenta da presença de Deus. Abra lá em Hebreus 12. Hebreus 12, 29. Deixa aberto. Enquanto você se alimenta da palavra, se alimenta da presença de Deus, haverá fogo em você. Amém? Enquanto você jejuar e orar de todo o coração, não adianta você jejuar e orar porque tem que fazer. Mas também, não vou orar e jejuar porque eu não sinto no meu coração. Aí nunca vai ter fogo. É primeiro fazer para depois crer. É primeiro crer para depois ver. Primeiro tem que fazer pela fé, para depois eu sentir alguma coisa. Ninguém sente vontade de jejuar, a não ser que tenha anorexia. Você não tem vontade de ficar sem comer, sim ou não? Sim. Só se tem um problema desse, tipo. Né? Você vai querer comer, sentir aquele cheirinho, né? Você vai querer comer. Então, quando você fizer essa superação de jejuar, de orar com todo o seu coração, querendo ir além, querendo agradar a Deus, porque Deus não precisa do seu jejum, Ele não quer que você morra de fome, de inanição, mas Ele quer ver a intenção do seu coração. Ele quer que você queira crucificar a sua carne. Ele quer ver em você o desejo de você se separar, de se santificar, de dar todo mundo indo pro bordel, você não vai. Está todo mundo vivendo, falando besteira, coisa que não edifica. Você tem que ser, você tem que ser diferente. A gente, como bola de neve, tem uma identidade e tal, mas não deixa de ser Bíblia. Não adianta querer ser muito, meu amigo, família na igreja. Não, tem que saber que a gente só transa depois do casamento, tem que saber a verdade, tem que ser rolando. Se quiser converter, é assim. Não tem que mentir para ganhar os outros. Fazer de louco é outra ciência, a gente tem que andar na luz. Lê para mim, Daniela, é 12, 29. Porque o nosso Deus é fruto consumidor. Na minha versão, eu escrevo assim, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. A presença de Deus dá um fogo consumidor. Né? Até o pastor está na minha noção lá, pessoal, que eu preparei para ser contado. E
O fogo consumidor não consumia a sarça que Moisés foi falar. Né? A presença de Deus estava lá, não consumia. Era um fogo consumidor que não consumia. Que loucura, né? Era um fogo destruidor que não destrói. Por quê? Destrói o pecado. Daniel entrou dentro da cova dos leões. Ele entrou dentro da fornalha ardente. Mas ele não foi consumido pelo fogo, porque não tinha pecado nele. A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Sim, mas todos os pecados de Daniel estavam confessados, ele estava justo diante de Deus. Não tinha pecado oculto. O pecado oculto apodrece, a gente pode dizer que é uma hora. A Bíblia diz, não há nada que está em oculto que não seja revelado. Uma hora a máscara cai. Pode ficar no ministério 4, 10 anos, pagando disso, daquilo, uma hora cai. Então é melhor a gente se abrir para ser curado. Fala, Deus, cura esse defeito de caráter, eu não gosto de ser liderado, eu não gosto de ser discipulado, eu não gosto de ser alguém pega no meu pé, não gosto, morre, morto não liga para essas coisas. Vai lá no cemitério e fala, você é rei para ver se ele responde alguma coisa. Né? Não responde, morre que seu é. Lembra desse CD lá do David Keelan, que chama Paixão, Fogo e Glória? Pensa nisso, a paixão de servir o Senhor, a paixão de adorar Deus, a paixão de fazer parte de um ministério. O ministério não tem que ser um peso, não tem que ser um fardo, mas você tem que servir a Deus com alegria. Alegria de conseguir chegar aqui depois de todo esse rolê. É verdade. E a gente tem que ter o quê? Carregar a presença de Deus. Não tem que andar, barrancudo. Quem vai querer esse Jesus, esse Evangelho? Que interessa o que acontece? Se vocês soubessem que foi a minha semana, né? E a gente tem que ir pra cima, prepara a palavra e vai, meu. Lasca o diabo. Ele vai fazer de tudo para paralisar o nosso chamado e a nossa vida com Deus. E você vai fazer de tudo para mostrar para ele que ele não é ninguém. Que o maior é Deus. Amém? Amém. É Deus. A gente tem que ter foco nele, em Deus. Muitas vezes a gente tem o foco no nosso umbigo, o foco no nosso problema, o foco na nossa limitação. Superação. Apesar de tudo, eu olho para Deus. Apesar de o mundo estar caindo ao meu redor, eu também. Não é ser insano e nem... Não, eu sei o que está acontecendo, eu tenho consciência de tudo. Mas eu creio que o Redentor vive. Eu sei que ele me chamou com propósito. Você foi colocado nesse mundo com propósito. Você tem um talento, você tem um dom com propósito. Não é para você enterrar, mas é para você multiplicar. E para que você alimente a outros, não para o seu bel prazer. Amém? O fogo, paixão, fogo e glória. O fogo, ser radical contra o pecado. Queimou. Carta de ex-namorado, playboy. Eu não sei o que você tem para queimar. Queima. Roupa que você dançava, não sei aonde, que não tem nada a ver com Deus. Fire. Fire. Desapega. Personagem demoníaco que você já viveu na dança. Meu, você tem que separar os espíritos espirituais, você tem que separar, tem que ser nem como sacerdote. A gente não pode ter um corpo para dançar para Deus e um corpo para dançar para Satanás. Não dá, de uma mesma boca, de uma mesma fonte, jorrava doce e água amarga. Não dá para o mesmo corpo servir a Deus dentro da igreja e dançar lá para mal. Vá! Não, luz e trevas não tem comunhão. O passado passou. Às vezes a gente arrasta o passado para hoje, né? Porque em 1940, sei lá, e fica trazendo as lembranças de um dia que você teve um namorado na vida. Um dia que morre, acabou, terra, fogo. Fogo. O novo só vem que o velho vai embora. Não dá pra ficar com o velho, pra ver o ministério lá que lançou. Na Chapatinha, lá, em 1901, que era do Ministério de Gestos, lá. Esquece, fogo! Amém? Fogo! Foi bênção, aquela época, mas foi passando. Amém? Amém? Amém. Mas eu entrei e saí fogo naquela época. Hoje é 2012, dia 17 de fevereiro.
É daqui para frente, passado passou. Amém? Amém. Sigo para o alvo, deixando as coisas que para trás estão, diz a palavra. Tem que deixar. Às vezes a gente quer arrastar o museu de Piranga. Vem, museu! Deixa o museu lá atrás. Amém? Queimar as práticas, as memórias, os hábitos pecaminosos que a gente tem, de falar mal, dar ouvido pro outro que está falando, não falo mal, mas quando alguém fala, é mesmo, fala que eu vou orar. Entendeu? Queima essas práticas, amém? Chuta. Às vezes você fica, ai, se Deus não me der, se não acontecer, se o ministério for fazer, eu chuto, mas tá boca, morre, não é esse cérebro, isso não é atitude de cérebro, isso é atitude de encrenqueiro. Né? O pastor Digão falou ontem, a gente tem que parar com as picuinhas, com as fofoquinhas. Quando a gente sai do ministério, vai falando mal de mim, seja macho e fêmea, e falar aqui na minha cara. Sim ou não? Tem algum problema? Vem, fala, resolve, ora e acabou. Porque isso é cristianismo. Não é que você nunca vai ter problema com ninguém. A Bíblia diz que a gente não tem nem que dar o dízimo, nem a oferta se a gente tem uma ofensa contra alguém. Então, antes de eu querer ser o super espiritual, se a gente tem raiva de alguém, se a gente põe a culpa em alguém, é exatamente o que ele está falando, assume a sua. Amém? E vai e fala, meu, eu tenho um problema com você, não gostei disso, não me perdoa, me ajuda, vamos lá, a gente já não fez isso? Você não fez isso? Você tem que fazer isso. Isso não é vergonha, ninguém é perfeito, ninguém vai agradar ninguém vai agradar todo mundo, que nem Jesus agradou. Mas a gente não tem que viver de aprovação dos outros e muito menos do que os outros falam. Porque uma pessoa que fala de um pastor, fala de uma autoridade, o Espírito Santo não está nele. Pode ser o que for, o pastor pode ser errado, pode ser o pastor que caiu. Não interessa. Aí que nem fala de um ungido de Deus. Eu tenho que me superar. A carne vai gritar. Matei, pula. Cala a boca e ora. Porque é o seu corpo. Amém? Então, se a gente muitas vezes, qualquer coisa quer chutar o pau da barraca, muitas vezes parece que nem o fogo de Deus nunca ardeu dentro de nós, nunca queimou dentro de nós, nunca teve sinal de fumaça em nós. E muitas vezes a nossa língua, que é o menor membro, a gente não consegue controlar ela dentro dessa coisinha chamada boca, que fez o povo ficar no deserto 40 anos, num caminho de 11 dias, eles não conseguiam ficar com a boquinha fechada. Amaldiçoava Moisés, amaldiçoava todo mundo. Ficou. A culpa de Moisés, a culpa é do líder, é do mordomo, é da Odete Reutemann, né? A culpa é da Globo, a culpa é da Cinderela. Para de botar a culpa em alguém. Ainda que toda essa coisa aconteceu, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então pode ser a culpa de quem for, mas coopera para o meu bem. Sim ou não? Então para de botar a culpa, assuma a sua, assuma a minha, eu vou assumir a minha, faça a sua parte ministerial. Qual que é? É o uniforme? É isso? É aquilo? É tal hora? Se insere, vai atrás, não espere a comidinha chegar na boca. Você não é mais ovelha. Você é ministro, corra atrás. Corra atrás do seu chamado, corra atrás da unção. A unção existe um preço, ela não cai. Davi foi ungido depois de um tempão que ele foi rei. Por quê? Existe um tempo de prova. Deus prova o nosso caráter. Deus prova as nossas atitudes. Porque falar é mato. Falar é água. Fácil falar. Fácil pra mim estar tentando aqui pregar pra você. O duro é eu fazer o que eu tô falando. Sim ou não? Né? Então, primeiro você faz a sua parte. Depois Deus vai encher ele. Ele vai te encher de glória. Você tem que fazer primeiro, né? Você tem que servir, você tem que cavar, você tem que plantar para depois colher. Porque a gente quer colher sem plantar. Tem que ter um esforço de arar a terra, de preparar, de jogar semente, de jogar aguinha, de esperar a bendita da semente arrebentar e começar a crescer. Depois dá os frutinhos, demora, é fácil esperar, né? Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu gosto muito da Joyce, é Meyer ou Meyer, né? Ah, Joyce, você sabe, né? Aí,
ela sempre fala para a gente se decidir crer no Deus da Bíblia, não no Deus dos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente faz dos nossos sentimentos como levita o nosso Deus. Ai, eu tô triste, tô capado, tô uma depressão, tô mal. Adora falar essa frase. Tô mal. A palavra tem poder, você não é profeta? O que o profeta fala? Libera isso bastante na sua vida. Tô mal, quero morrer. Espera, vai, continua. O diabo vai lá, e ele bota o negócio para acontecer. Então, Jesus estava ali no Getsêmani, sofrendo. Ele suava sangue. E ele ficou, quero morrer, os discípulos são uns bananos, eu mandei eles lá, eles estão perdendo. Foi assim que ele ficou. Jesus é macho. Porque ele sabia que ele ia sofrer dores, e muita gente não ia valer a pena. Talvez ele estava ali, como ele tinha todo o poder, né, do Espírito Santo ali sobre ele. Imagina ele só tendo as visões das pessoas do carnaval, as pessoas desviando, as pessoas amaldiçoando ele, xingando, cuspindo ele na cruz. Ele está ali, o diabo ajudando, né, lógico. Ele falando, ele mas não dá nada. Ela certa que eu e você recebe, para vir aqui, que você está certo, vir toda a aula, essa certa aí, você só vai receber nela também. Só que o que ele fez? Faça a sua vontade, não a minha. Morre, Jesus. Ele falou para a carne, morre, morre. Interessa que eu estou sentindo. Porque emocionalmente, ele estava em esgotamento, porque suou sangue. Sim ou não? Ou será que emocionalmente ele estava super bem, paz? Naquele momento ele era o príncipe da paz? Ele só foi o príncipe da paz porque ele venceu toda a angústia. Ele sabia o que era angústia de alma, de espírito, aflição de espírito útil. E nem eu e você nunca vamos saber. E foi essa que ele sentiu. E ele venceu. Por isso ele teve autoridade, por isso ele é o príncipe da paz. Então se você vencer todo esse seu medo, superação, você vai ter autoridade para ministrar outras vidas, no síndrome do pânico, com isso, com aquilo. Mas enquanto você cozinhar o seu defeito de caráter, enquanto você gostar de ser vítima, enquanto você gostar de ser autoconsiderado, pede, menina, você viu o que eu tinha comigo? Eu não preciso ser assim, eu não preciso ser assim. Dói, perdão, parente? Dói. Não é fácil. Amém? A gente tem que aprender a não ir pro buraco, mas pegar as situações que acontecem e falar, meu, isso acontece. Sim ou não? Jesus ressuscitou Lázaro, mas demorou 4 dias. Mas tem pessoas que Jesus não ressuscitou. Por que as pessoas não estão de Deus? Tem pessoas que Deus cura. Outras morrem de câncer. Eu não tinha fé. Um monte de crente morre de câncer. Você não conhece ninguém? Morreu de câncer? Que era crente? A pessoa estava em pecado? Estava em brecha? Não. Deus tem assim, tem doente que é para a glória de Deus. Não entende nada. Glória de Deus. A gente entende? Meu pai estava lá, 20 dias podre. Eu, Deus. Deus falou, não vou curar. Não é mesmo, Orei, a igreja inteira orou, o presbítero foram lá, ungiram, sacudiram o velho, não teve jeito, era plano de Deus que acabou. Deadline. Acabou, hoje é o dia que Deus escolheu. E a gente tem que se conformar. Muitas vezes o medo de crer em Deus, de crer na vontade soberana de Deus para quando alguém morre, para quando alguém vive, para que quando um relacionamento acaba, quando uma coisa começa, a gente fica. Amém, Deus. Amém. Às vezes a gente se revolta. Né? E aí fica aquela inveja, aquela competição. Por que eu não chegou na igreja agora? Só um sacodo falando. Né? Não, se alegra com os que se alegram. Fica triste com os que ficam tristes, mas sabendo que não é para os dois ir para a depressão, para o buraco, tomar leite do canto. Ficar triste no sentido de dar o ombro, chora aí, passa o luto, acabou e vambora, continua. Continua, o mundo não vai acabar. Por que Jesus chamou alguns discípulos e ele falava, deixa os mortos
enterrarem seus mortos. Quem sabe me explicar esse versículo tão polêmico? A família dele mesmo estava morta, principalmente enterrar os parentes que estavam mortos. Se a gente como crente, a gente sabe que existem duas mortes. A física e a que manda para o inferno. Se a pessoa não aceitou Jesus, ela precisa de vida e Deus é justo. Todo mundo tem, hoje em dia, a maioria, a oportunidade de ouvir, de falar de Deus, amém? Se ela morreu sem essa oportunidade, Deus é justo para isso também. O que vai acontecer depois não sei, é Deus. A Bíblia diz que Jesus levou cativo para cativeiro, ele foi lá embaixo, pregou para quem mais fala. É o ministério da palavra. Então não cabe a mim ficar, meu Deus, pulando. Glória a Deus que a gente teve a chance de conhecer Jesus. E a minha parte, a sua, é espalhar esse evangelho. Para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade e não queimem no inferno. Mas deixa os mortos enterrar os mortos, deixa o passado no passado, continua. A gente, como levita, a gente é muito sensível, que é bom para uma coisa, mas muito ruim para outra. Eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Eu não posso deixar as minhas emoções me dominarem e guiar minha vida. Porque eu sou assim, eu vou querer comer, dormir e ir pra praia, porque essas são as minhas emoções mais distantes. E dançar também, né? No dia que eu quiser, né? Não é assim. A gente tem que fazer aula, a gente tem que fazer coisas que muitas vezes fisicamente não tá legal, emocionalmente não tá legal. Todo dia que você acorda e fala, vou trabalhar hoje, assim, vou trabalhar, que difícil. Você pode amar o seu trabalho, mas não é todo dia que você levanta da cama assim. Ai, pecador desgraçado, né? Mas você vai. Mas aí com as coisas de Deus você fala, ai não, Deus sabe, meu coração sabe. Quando você é pilantra, manipulador, preguiçoso. O pior é isso, nunca fale isso, porque vai ficar pior que você falar. Ele sabe quando é mentira sua. Você pode enganar você, mas ele, né? Então, superar as barreiras na mente, né? A gente precisa desfazer todo o sofisma, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus em mim. Primeiro, eu preciso ser transformado pela palavra, preciso ser um profeta da dança, um profeta artista, que conhece bem a palavra, que maneja bem a palavra, que não tem de se envergonhar, que não sobe, não fica recebendo seta infundada, tipo, aliás, fundamento. Mas infundada, Deus só não fala na boca, isso aí não. Mas bate uma palavra como Jesus fez. Agora, se ele vem e falou, você está em pecado, fala, é mesmo. Aí, quem que vai ganhar? Você ou o diabo? Ele. A gente tem que fechar as nossas. A gente é mentiroso, mas pior que ele fala a verdade, né? Espero que eu não faça chamando pra ele. Então, resumo da ópera. A gente precisa ser transparente, ser verdadeiro com Deus, ser verdadeiro no ministério, se abrir, fazer amizade. Sabe? Não sei se fecha, cada um é de um jeito. Uma mais calada, uma mais falante, mais tudo bem. Mas todo mundo precisa dar um passinho para você. A Bíblia diz, vai chegar a Deus e Ele chegará a você. A Bíblia não diz, fica aí na tua que Deus vai vir até você. Diz? Sinceramente é a mesma coisa. Entra no ministério e fica aí na tua. Já chega. Sabe? Se envolva. Vista a camisa. Sabe? Se disponha. O que precisa fazer? Questão de ajuda? O que eu faço? Talvez você, sabe? Se supere. Se espere alguém que faz fazendo de pau mandar. Faz isso aqui. Se supere. E se alguém pedir, faça com amor, sabendo que tudo que a gente faz é pro Senhor. E no Senhor a gente vai ter galardão. A gente serve a homem simples. Ele fala, ai não, só sirva a Deus. Mentira, Deus não fez isso. Deus fez os homens, você comunhão com Ele, mas entre nós também. Deus não fez um monte de ser individual, isolado numa ilha, outro servindo a Deus, com Ele. O reino de Deus é o contrário, por isso que se chama de irmão. Tem um pai, é uma família. Não é primo. Primo é mais distante, né? Será dependendo da família, hoje em dia tem uma festa. Mas, irmão cresce na mesma casa, é educado da mesma forma, tem personalidade diferente. Quem tem irmão que levanta a mão? O irmão.
Né? Mas beleza, irmão. Vai que é assim, bebê. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não, porque eu estava quando eu estava com direito, ele estava nos explicando que é pela lei o sentimento da culpa, a palavra culpa. Pelo conceito, ao pé da letra, a culpa é o sentimento que você tem quando alguma coisa deu errado e você não quis que desse errado. Por isso que o homicídio culposo é aquele que a pessoa não teve a intenção de matar. Porque ela vê aquela pessoa morta e fala, meu Deus, eu não quis, mas... Então a culpa é algo que o ser humano sempre foge. E há duas formas de você fugir da culpa. Ou você faz de propósito, mas você não tem culpa, pronto, que não. Ou você vai atrás da correção daquilo que você fez, ou evita que aquilo aconteça. Que é a diferença principal entre os nossos cristãos, que foram estudados através da lei de Deus, e a galera do mundo. Não que nós não erramos, nós erramos, né? Nós temos que corrigir e evitar. Eles fazem de propósito, mas nem os dois têm culpa. Nem nós, nem eles, nem nós. Mais? Quer falar alguma coisa? Pode falar.